Quando abri aquela caixa empoeirada no sótão, nunca imaginei que um simples carrinho de brinquedo pudesse me devolver o que eu mais havia perdido na vida: meu próprio filho. A casa estava quieta demais para um domingo à tarde. O tipo de silêncio que não é paz, mas ausência. Eu caminhava pelos cômodos como um fantasma, fingindo estar ocupado com tarefas que poderiam esperar mais uma semana. A televisão ligada no volume baixo, o café esfriando na mesa, a sensação constante de que algo fundamental estava faltando. Não era a primeira vez que me pegava olhando para o telefone, esperando uma mensagem que não viria. Há quanto tempo não falávamos? 3 semanas? 1 mês? O tempo tinha virado uma coisa estranha, elástica, onde os dias se misturavam numa rotina vazia de significado. A cadeira dele na mesa de jantar continuava ali, empurrada no lugar exato onde sempre ficava. Como se a qualquer momento ele fosse aparecer pela porta, jogando a mochila no chão e reclamando da comida. Mas não. Ele tinha escolhido morar com a mãe depois do divórcio e eu não podia culpá-lo. Tinha sido um pai ausente mesmo quando estávamos na mesma casa. Tentei me concentrar no jornal, mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. Minha mente voltava sempre para a mesma pergunta: quando foi que perdemos a conexão? Quando foi que ele parou de me ver como herói e passou a me ver como estranho? O domingo se arrastava com a velocidade de uma segunda-feira chuvosa. E eu ali, no meio da minha própria vida, me sentindo completamente perdido. Cada cômodo da casa contava uma história diferente da nossa separação. O quarto dele, que eu mantinha arrumado como um santuário, com pôsteres de super-heróis que ele já não curtia mais e livros que não lia há anos. A sala onde costumávamos assistir filmes juntos, agora apenas um espaço que eu atravessava sem parar. A cozinha era o pior. Ali era onde tentávamos conversar durante o café da manhã, quando ele ainda morava comigo. Tentativas frustradas de diálogo que terminavam com ele mexendo no celular e eu fingindo ler as notícias. 2 estranhos dividindo o mesmo teto, o mesmo sobrenome, mas mundos completamente diferentes. Subi as escadas devagar, cada degrau ecoando no vazio. O corredor do 2º andar parecia mais longo do que deveria, forrado de fotografias de família que agora me pareciam pertencer a outra vida. Ali estávamos nós, eu, ele e a mãe, sorrindo para a câmera em férias que pareciam ter acontecido em outro século. Numa delas, ele devia ter uns 7 anos, usando uma camiseta do Batman que estava grande demais. Os olhos brilhando, os braços ao redor do meu pescoço, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Quando foi que esse brilho se apagou? Quando foi que meus abraços deixaram de ser suficientes? Passei pela porta do meu quarto e parei em frente à escada que levava ao sótão. Há meses que evitava subir lá. Era onde guardávamos as coisas que não sabíamos se deveríamos manter ou jogar fora. Memórias em caixas, esperando uma decisão que nunca chegava. O sótão cheirava a madeira velha e tempo parado. A luz fraca da lâmpada criava sombras estranhas entre as caixas empilhadas, como sentinelas guardiãs de um passado que preferia não revisitar. Tinha subido com a intenção de procurar uns documentos do imposto de renda, mas algo me fez parar. No canto mais distante, meio escondida atrás de 2 caixas de livros, havia uma caixa de papelão que não me lembrava de ter colocado ali. Pequena, amarelada pelo tempo, com minha letra de anos atrás, escrita à caneta: infância, não mexer. Que memórias eu havia trancado naquela caixa? Que versão de mim mesmo havia decidido que aqueles objetos eram importantes demais para jogar fora, mas dolorosos demais para manter por perto? Me aproximei devagar, como se a caixa pudesse explodir a qualquer momento. O papelão estava macio de umidade e tempo. Quando a peguei, era mais leve do que esperava, mas ao mesmo tempo carregada de algo que eu não conseguia definir. Peso emocional, talvez. Sentei no chão empoeirado, a caixa no colo,
Meus dedos tremiam ligeiramente quando comecei a abrir as abas coladas com fita crepe velha que se desprendia sozinha. Um cheiro familiar subiu da caixa entreaberta. Cheiro de infância, de casa da avó, de tardes de domingo que pareciam não ter fim. Por um momento, hesitei. Algumas caixas deveriam ficar fechadas. Algumas memórias eram melhores quando mantidas à distância segura. Mas algo mais forte que a cautela me empurrava para a frente. Talvez fosse a curiosidade. Ou talvez fosse o desespero de quem não tinha mais nada a perder. A primeira coisa que vi foi papel de seda amarelado, do tipo que minha mãe usava para embrulhar os presentes de Natal. Camadas e mais camadas, como se cada objeto tivesse sido preparado para uma viagem longa através do tempo. Minhas mãos adultas, calejadas pelo trabalho e marcadas pelos anos, pareciam desajeitadas lidando com aquela delicadeza. Retirei o primeiro embrulho, leve, pequeno, com a forma indefinida de algo que tinha sido precioso um dia. Desfiz o papel com cuidado, quase religioso, e encontrei um soldadinho de plástico verde. Tinha perdido um braço e a tinta do rosto havia desbotado, mas ainda segurava seu rifle minúsculo com determinação. Uma onda estranha passou por mim. Não era apenas lembrança. Era algo mais físico, como se meu corpo estivesse recordando sensações que minha mente havia esquecido. O peso do soldadinho na palma da mão, a textura áspera do plástico, até mesmo o cheiro levemente químico que ainda emanava dele depois de tantos anos. Coloquei o soldadinho ao lado e peguei o próximo embrulho. Desta vez, um conjunto de cartas de um jogo que nem existia mais. As bordas gastas, algumas dobradas, mas as cores ainda vibrantes. Lembrei vagamente de tardes inteiras jogando na mesa da cozinha da minha avó, ela fingindo que não sabia que eu espiava suas cartas. Cada objeto era uma porta entreaberta para um mundo que eu pensava ter perdido para sempre. Mas ali, no chão frio do sótão, ele estava voltando à vida. E com ele uma dor estranha no peito. Não era nostalgia comum. Era algo mais profundo, mais urgente. Era saudade de mim mesmo. Foi quando meus dedos tocaram algo familiar que o mundo parou. Mesmo embrulhado, reconheci imediatamente aquela forma. Retangular, com as bordas arredondadas. O peso exato de algo que carreguei nas mãos milhares de vezes. Meu coração disparou antes mesmo de meu cérebro processar completamente o que estava acontecendo. Desfiz o papel de seda com uma lentidão quase cerimonial. E ali estava ele. Meu carrinho azul de metal, do tamanho exato da minha mão de criança. A tinta descascada em alguns pontos, uma das rodas ligeiramente torta, a porta do lado direito, que nunca fechava direito. Mas era ele, meu companheiro inseparável dos 7 aos 12 anos. O mundo ao meu redor desapareceu. O sótão, a poeira, o cheiro de madeira velha, tudo se dissolveu. Por um instante, eu não era mais o homem de 40 e poucos anos sentado no chão de uma casa vazia. Eu era novamente aquele menino que corria pela casa fazendo vrum vrum, que dormia com o carrinho embaixo do travesseiro, que o levava para todo lugar como um amuleto contra a solidão. Minhas mãos tremiam quando virei o carrinho de cabeça para baixo. Ali estava, meu nome gravado com canivete na base de metal, com a caligrafia trêmula de uma criança determinada a marcar seu território no mundo. Ricardo, meu carro. A lembrança me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha escrito aquilo no dia em que meu pai disse que eu estava grande demais para brincar de carrinho. Homem não brinca de boneca, ele havia dito, usando a palavra boneca como se fosse um insulto. Aquela havia sido minha pequena rebelião silenciosa. E então, aconteceu algo que não esperava. Comecei a chorar. Não era um choro suave, de nostalgia romântica. Era um choro violento, convulsivo, que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Lágrimas que pareciam carregar décadas de coisas não ditas, de abraços não dados, de eu te amo,
engolidos por orgulho, ou pressa, ou simplesmente esquecimento. Segurei o carrinho contra o peito como se ele pudesse me proteger da avalanche de emoções que desabava sobre mim. Cada soluço ecoava no sótão vazio, um som patético que misturava lamento e alívio. Quanto tempo fazia que não chorava de verdade? Quanto tempo fazia que permitia sentir algo além da dormência constante que havia se tornado minha forma padrão de existir? O carrinho estava quente na minha mão, aquecido pelo calor do meu corpo e talvez por algo mais. Era como se ele tivesse esperado todos esses anos por este momento, guardando dentro de sua estrutura de metal pintado todas as memórias que eu havia abandonado pelo caminho. Pensei no meu filho, no carrinho que dei para ele quando tinha a mesma idade. Vermelho, maior, com mais detalhes. Ele havia brincado por algumas semanas, depois perdeu o interesse. Na época, achei normal. Criança de hoje tem tantas opções, pensei. Mas agora entendia que talvez eu não tivesse dado para ele o que realmente importava junto com o carrinho. Minha presença, minha atenção, minha capacidade de sentar no chão e brincar de carrinho sem me preocupar com a opinião do mundo. O silêncio voltou ao sótão, mas agora era diferente. Não era mais vazio, era cheio de possibilidades. O carrinho azul não era apenas um brinquedo, era meu mundo inteiro. Lembro do dia em que ganhei. Aniversário de 7 anos, numa época em que presente de criança vinha em caixa simples, sem plástico excessivo ou manual de instruções. Meu pai o colocou na minha mão com aquele meio sorriso que reservava para momentos especiais. E eu soube imediatamente que aquilo era mais que metal pintado. Era liberdade, era aventura, era companhia. Nos primeiros dias, o carrinho me acompanhava para todo lugar. Mesa de jantar, onde ele transportava pedaços de comida pelo prato. Banho, onde ele navegava por oceanos de espuma. Cama, onde ele estacionava na mesa de cabeceira, guardião dos meus sonhos. Criei histórias inteiras ao redor dele. Era um carro de corrida que vencia campeonatos impossíveis. Era um veículo de resgate que salvava outros brinquedos de situações perigosas. Era um explorador que desbravava territórios inexplorados debaixo da cama, atrás do sofá, nos cantos secretos da casa. Minha mãe dizia que eu conversava com ele. E conversava mesmo. Explicava para onde íamos, descrevia as aventuras que teríamos, pedia sua opinião sobre rotas e estratégias. Para o mundo adulto, eu estava brincando sozinho. Para mim, eu tinha o melhor amigo que alguém poderia desejar. O carrinho não julgava quando eu chorava depois de uma bronca. Não reclamava quando eu o levava para lugares proibidos. Não se cansava das minhas histórias repetitivas ou das minhas perguntas sem resposta. Ele apenas estava ali, sólido, confiável, real, de uma forma que poucas coisas na vida de uma criança conseguem ser. Durante 5 anos fomos inseparáveis, até o dia em que tudo mudou. Feche os olhos e me acompanhe numa tarde de sábado de 1985. Eu estava no quintal da casa da minha avó, criando uma cidade inteira com pedras, folhas e galhos secos. O carrinho azul era o protagonista de uma operação complexa: transportar suprimentos para os sobreviventes de um terremoto imaginário. Cada viagem era planejada com a seriedade de um engenheiro civil de 7 anos. Minha avó saiu da cozinha com um copo de suco de laranja e um prato de biscoitos caseiros. Sentou na cadeira de balanço que ficava na varanda e ficou me observando trabalhar. Não disse nada por longos minutos, apenas balançava devagar, com aquele sorriso que pessoas mais velhas têm quando veem crianças sendo crianças. "Que cidade bonita você está construindo", ela disse finalmente. "Não é uma cidade, vó. É um lugar onde aconteceu uma tragédia e meu carro está salvando todo mundo." Ela assentiu com seriedade, como se estivesse ouvindo o relatório de uma missão real. "E como ele sabe onde ir? Ele conhece todos os caminhos. A gente conversa e ele me conta onde estão as pessoas que precisam de ajuda."
Minha avó desceu da varanda e se ajoelhou ao meu lado, suas mãos rugosas tocando delicadamente uma das estradas que eu havia construído. Sabe de uma coisa, Ricardo? Os melhores carros são aqueles que a gente pode confiar completamente, aqueles que nunca nos abandonam, não importa quão difícil seja o caminho. Não entendi completamente o que ela quis dizer na época, mas suas palavras ficaram gravadas em mim, junto com a sensação de que aquele momento, eu, ela, o carrinho, a cidade de terra, era perfeito de uma forma que eu nunca mais conseguiria recriar. A mudança não aconteceu de uma hora para outra. Foi um deslizamento lento, quase imperceptível, como uma criança crescendo. Primeiro, foram os amigos da escola que começaram a achar estranho eu ainda brincar com carrinhos. Isso é coisa de criança pequena, diziam, com a autoridade cruel que só adolescentes precoces conseguem ter. Comecei a esconder o carrinho quando eles vinham em casa, fingindo que havia amadurecido além daquelas bobeiras. Depois veio o interesse por outras coisas. Videogame, bicicleta, futebol na rua. O carrinho foi lentamente sendo relegado a segundo plano, depois terceiro, até que um dia percebi que fazia semanas que não o tocava. Ele continuava ali na minha mesa de cabeceira, paciente, esperando ser chamado para uma nova aventura que nunca chegava. Meu pai notou a mudança e aprovou. Está virando homenzinho, dizia com orgulho na voz. Como se deixar de brincar fosse uma conquista, um degrau subido na escada da vida. Na época me senti orgulhoso também. Ser aprovado pelo meu pai era tudo que eu queria. O dia da aposentadoria definitiva chegou durante uma faxina geral no meu quarto. Minha mãe segurava o carrinho azul e perguntou: "Você ainda quer isso ou podemos doar para alguma criança menor?" Olhei para o carrinho. Ele parecia menor do que eu lembrava, mais simples, menos mágico. A tinta descascada que antes contava histórias de aventuras, agora apenas parecia velha. Por um momento, senti algo parecido com traição, como se estivesse abandonando um amigo fiel. "Pode guardar", respondi. "Talvez eu queira dar para meu filho um dia." Foi a primeira vez que pensei em ter filhos e em como seria passar adiante algo que havia sido tão importante para mim. 20 anos depois, quando segurei meu filho pela primeira vez, lembrei do carrinho azul. Ele estava na maternidade, pequeno e perfeito, os dedos minúsculos agarrados ao meu indicador com uma força que me surpreendeu. Olhei para aquele ser humano inteiro que havia chegado ao mundo há poucos minutos e pensei: um dia vou dar para você o carrinho que mudou minha infância. Os primeiros anos foram intensos de uma forma que ninguém pode preparar você. Noites sem dormir, fraldas, mamadeiras, primeiras palavras, primeiros passos. Cada dia trazia uma descoberta nova, uma pequena revolução que mudava tudo o que pensávamos saber sobre amor e responsabilidade. Quando ele fez 7 anos, a mesma idade que eu tinha quando ganhei o carrinho, decidi que era a hora. Subi no sótão, encontrei a caixa, desfiz o papel de seda com solenidade. Ali estava meu velho companheiro, exatamente como eu o havia deixado anos atrás. Desci as escadas com o coração disparado, como se estivesse carregando um tesouro. Encontrei meu filho assistindo desenho na sala e estendi o carrinho para ele. "Isso era meu quando eu tinha sua idade", disse. "Foi meu brinquedo favorito do mundo inteiro." Ele pegou o carrinho, examinou por alguns segundos e sorriu educadamente. "Obrigado, papai. É bem legal." Brincou com ele por alguns minutos, fazendo barulho de motor, correndo pela mesa de centro. Mas logo perdeu o interesse. Havia videogames, tablets, brinquedos eletrônicos que faziam sons e luzes. O carrinho azul, em comparação, era simples demais. Naquele momento, não entendi que o problema não era o carrinho. Era eu que não estava brincando junto. O distanciamento começou cedo, mas eu não percebi. Estava sempre trabalhando, sempre correndo, sempre com pressa para chegar a algum lugar que parecia mais importante que ali, com ele. Quando chegava em casa, ele já estava fazendo lição, ou assistindo TV, ou brincando sozinho no quarto.
Depois conversamos, eu dizia, pendurando a gravata no braço da cadeira. Papai precisa resolver umas coisas primeiro. Mas depois nunca chegava. Sempre tinha uma ligação para retornar, um e-mail para responder, um problema para resolver. A vida adulta me engoliu de uma forma que eu nem percebi acontecendo. Ele parou de me mostrar os desenhos que fazia na escola. Parou de contar sobre os amigos, sobre as brigas, sobre os medos e as descobertas. Não foi de uma hora para outra. Foi como um rádio cuja sintonia vai se perdendo gradualmente, até que, de repente, você percebe que há muito tempo só escuta chiado. Quando o divórcio veio, ele escolheu morar com a mãe sem hesitar. Doeu, mas eu entendia. Ela estava presente. Eu estava sempre em outro lugar, mesmo quando estava fisicamente ali. Agora, sentado no sótão com o carrinho azul nas mãos, entendia o que havia perdido pelo caminho. Quantos aqui já sentiram que perderam algo precioso na correria da vida? Às vezes, é só quando paramos que conseguimos ver o tamanho do vazio que criamos. Foi quando segurei o carrinho contra a luz da lâmpada que a revelação me atingiu como um raio. Ali, na base de metal, além do meu nome gravado com canivete, havia algo mais. Pequenos riscos que eu não havia notado antes, marcas feitas com unha ou com algum objeto pontiagudo. Aproximei mais os olhos e consegui decifrar outras palavras, escritas por uma mão ainda mais trêmula que a minha havia sido. Para o papai, com amor, seu filho. Meu coração parou. Quando ele havia feito aquilo, quando havia pego meu carrinho e decidido gravitar sua própria mensagem ali, e por que eu nunca havia percebido? A memória voltou como uma bofetada. 3 anos atrás, num domingo chuvoso, ele havia sumido por algumas horas, disse que estava arrumando uma surpresa. Quando perguntei que surpresa, ele ficou evasivo, disse que eu descobriria depois. Mas nunca descobri. Na correria da semana seguinte, esqueci completamente do assunto. Agora entendia. Ele havia subido no sótão, encontrado a caixa, procurado o carrinho. Havia desembrulhado, gravado a mensagem, embrulhado novamente e guardado tudo no lugar. Uma surpresa silenciosa, esperando o momento certo para ser descoberta. Quanto tempo ele esperou que eu subisse ali? Quantas vezes perguntou sutilmente se eu não queria dar uma olhada nas coisas velhas no sótão? Quantas pistas ele havia dado que eu, na minha cegueira de adulto sempre ocupado, simplesmente não havia captado? Passei o dedo sobre as letras irregulares, sentindo cada sulco que ele havia feito com paciência e amor. Era uma declaração, um pedido, uma ponte oferecida por uma criança para um pai que não sabia como atravessar o vazio que havia se criado entre eles. E eu havia ignorado completamente. A culpa desceu sobre mim como uma avalanche. Quantos outros sinais eu havia perdido? Quantas tentativas de conexão ele havia feito que eu, absorto em planilhas e reuniões e problemas que na época pareciam urgentes, mas agora nem conseguia lembrar quais eram, simplesmente não havia percebido? Lembrei de uma tarde, poucos meses antes da separação. Ele apareceu na minha mesa de trabalho em casa, onde eu estava lutando com um relatório que deveria ter entregue na sexta anterior. Ficou ali parado, mudando o peso de um pé para o outro, claramente querendo dizer alguma coisa. O que foi? Perguntei, sem levantar os olhos da tela. Nada não, você está ocupado. Estou sempre ocupado, fala logo. Ele hesitou, depois balançou a cabeça. Deixa pra lá, não é importante. E saiu do escritório, levando junto qualquer coisa que havia vindo compartilhar comigo. Na época, senti alívio. Mais 10 minutos e eu conseguiria terminar aquela sessão difícil. Hoje, sentado no sótão com o carrinho nas mãos, entendia que havia perdido algo muito mais valioso que 10 minutos de trabalho. Quantas vezes ele tentou me mostrar um desenho e eu disse, depois. Quantas vezes ele quis contar sobre o dia na escola e eu estava no telefone? Quantas vezes ele precisou da minha atenção e encontrou apenas a parte de trás da minha cabeça inclinada sobre uma tela?
O carrinho parecia pesar toneladas na minha mão. Cada grama era feito de oportunidades perdidas, de palavras não ditas, de abraços apressados quando deveriam ter sido longos. Ele havia tentado me dar um presente, nossa memória compartilhada transformada em algo novo, e eu nem havia percebido que o presente existia. As lembranças começaram a voltar como frames de um filme que eu havia assistido sem prestar atenção. Ele, aos 5 anos, correndo pela casa com um avião de papel que havia feito na escola, gritando, "Papai, olha!", enquanto eu falava no telefone com um cliente. Fiz sinal para ele baixar a voz e o avião acabou pousando tristemente no sofá, nunca voando para a audiência que realmente importava. Aos 8 anos, quando me mostrou uma redação sobre meu herói, estava com nota máxima e um comentário da professora. Texto emocionante sobre a relação com o pai. Li rapidamente, elogiei de forma genérica e coloquei na gaveta com outros papéis da escola. Nunca perguntei por que ele me havia escolhido como herói. Nunca explorei os sentimentos por trás daquelas palavras cuidadosamente escolhidas por uma criança. Aos 10 anos, na festa de aniversário, onde ele insistiu para eu ficar e assistir ele abrir os presentes. Fiquei 5 minutos, tirei algumas fotos para postar no Instagram e saí para resolver uma coisa rapidinha no trabalho. Quando voltei 2 horas depois, a festa havia acabado. Ele estava sozinho na sala, empilhando os presentes em silêncio. "Foi legal a festa?", perguntei. "Foi", ele respondeu sem me olhar. "Aos 12 anos, quando tentou me ensinar um jogo no videogame. É fácil, papai, você só precisa..." Mas eu estava impaciente, não conseguia coordenar os botões, reclamei que era complicado demais. Ele pegou o controle de volta e disse, "Tudo bem, você pode só assistir." Mas eu nem fiquei para assistir. Tinha e-mail para responder. Cada memória era uma facada, não porque ele havia sido um menino difícil, mas exatamente o oposto, porque ele havia sido paciente, compreensivo, sempre disposto a me dar mais uma chance. De repente, sentei mais ereto no chão empoeirado do sótão. Uma urgência estranha tomou conta de mim, como se alguém tivesse ligado um cronômetro e eu pudesse ouvir os segundos passando. Quantos anos ele tinha agora? 15. Daqui a 3 anos seria maior de idade. Em 5 estaria na faculdade, construindo sua própria vida, talvez em outra cidade. Em 10, casado com filhos próprios. O tempo que eu pensava ter para depois arrumar as coisas estava se esgotando rapidamente. Pior, quantas últimas chances eu já havia desperdiçado? Quantas vezes havia prometido a mim mesmo que na próxima vez seria diferente, que no próximo fim de semana nós faríamos alguma coisa juntos, que no próximo feriado eu deixaria o trabalho de lado. Olhei ao redor do sótão, para todas aquelas caixas cheias de objetos que um dia foram importantes. Brinquedos, livros, decorações, fotografias, tudo esperando uma atenção que nunca chegava, assim como meu filho havia esperado. A diferença é que objetos podem esperar para sempre. Pessoas não. Ele não ficaria 15 anos para sempre, não ficaria morando a 20 minutos de casa para sempre, não ficaria disponível para reconciliações para sempre. Havia uma janela se fechando e eu finalmente conseguia ver o tamanho dela. O carrinho azul na minha mão não era apenas uma relíquia do passado. Era uma chave para o presente, para o que ainda poderia ser salvo. Mas chaves só funcionam se você tem coragem de usá-las. Me levantei devagar, as pernas bambas depois de tanto tempo sentado no chão. Desci as escadas com cuidado, o carrinho seguro na minha mão direita. Cheguei na sala e olhei para o telefone na mesa de centro. Era agora ou talvez nunca mais. Fiquei parado na sala por longos minutos, o carrinho azul numa mão e o telefone na outra, como se estivesse pesando 2 realidades diferentes. Uma onde eu continuava sendo o pai distante, perdido em desculpas e amanhã eu ligo. Outra onde eu tinha coragem de dar o primeiro passo. O número dele estava nos meus contatos, mas fazia tanto tempo que não discava que parecia estranho, quase íntimo demais.
Quantas vezes havia olhado para aquele nome na tela e decidido que não era o momento certo, que ele devia estar ocupado com coisas de adolescente que eu não queria incomodar? A verdade era mais simples e mais dolorosa. Eu tinha medo da rejeição. Medo de ligar e ouvir aquela educação fria que ele usava comigo nos últimos anos. Oi, pai, estou bem. E você? Conversa de elevador entre dois estranhos que por acaso compartilhavam DNA. Mas o carrinho na minha mão parecia pulsar com vida própria, lembrando-me da mensagem gravada na base. Ele havia tentado construir uma ponte 3 anos atrás. Agora era minha vez de atravessá-la. Respirei fundo e tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia ligar, ia até lá. A ideia me atingiu como um trovão em céu limpo. Quando foi a última vez que apareci na casa da minha ex-mulher sem avisar, sem agenda, apenas porque queria ver meu filho? Quando foi a última vez que agi por impulso emocional, ao invés de planejar cada encontro como se fosse uma reunião de trabalho? Peguei as chaves do carro na mesinha da entrada. O carrinho azul foi comigo, embrulhado novamente no papel de seda, como um presente que havia esperado décadas para ser entregue da forma certa. No caminho para lá, ensaiei a conversa milhares de vezes. Oi, filho, encontrei uma coisa que era nossa. Não, soava forçado. Você se lembra desse carrinho? Muito direto, muito óbvio. Preciso te contar uma história sobre quando eu era criança. Melhor, mais natural. Mas todas as palavras que formulava pareciam pequenas demais para carregar o peso do que eu realmente queria dizer. Como você condensa anos de ausência numa conversa? Como você explica que finalmente entendeu o que foi perdido? O trânsito estava mais leve que o normal para um domingo à tarde. Cada semáforo verde me aproximava mais do momento da verdade. Minha mão suava no volante. O carrinho no banco do passageiro parecia me observar através do papel de seda. Parei num posto para colocar gasolina e aproveitar para organizar os pensamentos. Enquanto o tanque enchia, liguei para minha ex-mulher. Alô, Ricardo, aconteceu alguma coisa? A surpresa na voz dela me fez perceber como nossa comunicação tinha se tornado esquisita. Só nos falávamos quando havia problema ou data importante. Não, está tudo bem. Posso passar aí? Quero conversar com o Miguel. Ele está aqui, sim, mas você não costuma vir sem avisar. Eu sei. Hoje é diferente. Silêncio do outro lado. Ela devia estar tentando decifrar o tom da minha voz, procurar pistas sobre o que estava acontecendo. Tudo bem, disse finalmente. Ele está no quarto, jogando no computador. Obrigado, Carla, obrigado mesmo. Desliguei o telefone e voltei para o carro. 15 minutos e eu estaria lá. 15 minutos para me transformar no pai que eu deveria ter sido desde o início. Enquanto dirigia pelas ruas familiares do bairro onde eles moravam, comecei a entender que não precisava de um plano elaborado. Não precisava de palavras perfeitas ou timing ideal. O que eu tinha era mais poderoso que qualquer estratégia. Eu tinha a verdade de que havia encontrado uma mensagem dele escondida num objeto da minha infância. A verdade de que havia levado 3 anos para descobrir uma declaração de amor que ele havia feito em segredo. A verdade de que eu havia sido um pai ausente, mas que finalmente estava pronto para estar presente. O carrinho seria apenas o pretexto. O que realmente importava era o que eu faria depois de entregá-lo. Decidi que contaria tudo, como brinquei com aquele carrinho durante toda a infância, como ele foi meu companheiro quando me sentia sozinho, como minha avó disse que os melhores carros são aqueles em que podemos confiar completamente, como guardei o carrinho pensando em dar para meu filho um dia, e então contaria sobre a descoberta no sótão, sobre encontrar a mensagem dele gravada no metal, sobre perceber quantas tentativas de conexão eu havia ignorado, sobre entender finalmente que ele havia tentado transformar minha memória de infância numa memória nossa. Não seria uma conversa fácil. Provavelmente seria desconfortável, talvez até dolorosa. 15 anos de distância não se curam numa tarde, mas seria um começo.
E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava chegando com pressa de ir embora. Não tinha nenhum outro lugar onde precisava estar. Não havia ligação para retornar, nem e-mail para responder. Havia apenas eu, meu filho e um carrinho azul que carregava todas as nossas memórias não vividas. Parei o carro em frente à casa e fiquei ali por alguns minutos, observando as janelas. Era uma casa bonita, bem cuidada, com um pequeno jardim na frente que Carla mantinha sempre impecável. No quintal lateral, conseguia ver a cesta de basquete que instalei para Miguel quando ele tinha 10 anos, numa das minhas tentativas de ser um pai mais presente. Ele havia jogado algumas vezes comigo, mas logo perdeu o interesse. Na época, achei que era falta de jeito para esportes. Agora entendia que talvez fosse falta de paciência minha para ensinar direito, para transformar aqueles momentos em algo mais que apenas atividade física. Uma parte de mim queria ligar o carro e voltar para casa. Era mais seguro manter a distância, preservar o pouco que restava da nossa relação sem arriscar um confronto. E se ele não quisesse me ouvir? E se a mágica do carrinho não funcionasse? E se eu descobrisse que havia deixado passar o momento certo e que agora era tarde demais? Mas então, olhei para o pacote no banco do passageiro e lembrei das palavras gravadas no metal. Para o papai, com amor, seu filho. Ele havia acreditado em nós quando eu não acreditava. Havia oferecido amor quando eu oferecia apenas desculpas. Era minha vez de retribuir essa coragem. Respirei fundo, peguei o carrinho embrulhado e saí do carro. Cada passo até a porta da frente parecia monumental, como se eu estivesse cruzando não apenas um jardim, mas anos de silêncio e distância. Antes de tocar a campainha, sussurrei uma pequena oração para o universo. Por favor, que não seja tarde demais. A campainha ecoou dentro da casa com um som que eu conhecia bem, mas que agora parecia diferente. Mais final, mais definitivo. Como se estivesse anunciando não apenas minha chegada, mas o início de algo que não poderia mais ser desfeito. Carla abriu a porta com aquela expressão meio confusa, meio preocupada, que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos anos. A expressão de quem está tentando decifrar as intenções de alguém que costumava conhecer bem, mas que agora era um estranho educado que aparecia de vez em quando para cumprir obrigações parentais. Oi, disse ela secamente. Ele está no quarto. Obrigado. Hesitei na soleira da porta. Carla, eu preciso conversar com ele sobre uma coisa importante. Ela me estudou por um momento, notando pela primeira vez o pacote na minha mão. Que tipo de coisa importante? Algo que descobri hoje. Algo sobre nós dois. Por um instante vi um lampejo da mulher com quem fui casado. Curiosidade genuína, não apenas cortesia formal. Tudo bem, ele está lá em cima. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés como um anúncio da minha chegada. A porta do quarto dele estava entreaberta e eu podia ouvir o som baixo do computador, música de algum jogo. Bati levemente na porta. Miguel, entra, pai. Empurrei a porta e ali estava ele. 15 anos, quase da minha altura agora, sentado na frente da tela com fones de ouvido pendurados no pescoço. Tão parecido comigo na mesma idade que por um momento me vi olhando para um espelho do tempo. Ele pausou o jogo e se virou na cadeira. E aí, 2 palavras, educadas, mas distantes. A mesma distância que eu havia criado, sendo educado, mas ausente durante todos esses anos. Era agora. Eu trouxe uma coisa para você, disse, levantando o pacote embrulhado em papel de seda. Miguel olhou para o objeto com curiosidade moderada. Não era seu aniversário, não era Natal, não havia ocasião especial que justificasse um presente. O que é? É melhor você abrir. Ele pegou o pacote das minhas mãos e o examinou por um momento. Seus dedos eram longos como os meus, mas ainda tinham aquela delicadeza de quem não havia crescido completamente. Desfez o papel com cuidado, sem pressa. E quando o carrinho azul apareceu, seus olhos se arregalaram. Não acredito, sussurrou.
Você se lembra dele? Claro que lembro. É o seu carrinho de quando você era criança. Você me deu quando eu tinha 7 anos. Ele virou o objeto nas mãos, examinando cada detalhe. Eu brinquei com ele algumas vezes, mas depois você cresceu e ele ficou esquecido. Miguel assentiu, um pouco constrangido. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Não é sobre isso que eu vim falar. Respirei fundo. Posso sentar? Ele acenou para a cama e eu me sentei na beirada, deixando um espaço respeitoso entre nós. Miguel continuava segurando o carrinho, passando o dedo sobre a tinta descascada. Miguel, hoje eu subi no sótão para procurar uma coisa e acabei encontrando esse carrinho. Fazia anos que não o via. Parei, procurando as palavras certas. Mas quando peguei ele na mão, descobri algo que nunca tinha visto antes. O quê? Vira ele de cabeça para baixo. Ele obedeceu e eu vi o momento exato em que seus olhos encontraram a gravação. O momento em que ele se lembrou do que havia feito 3 anos atrás. O rosto de Miguel mudou completamente. A máscara de adolescente entediado desapareceu, substituída por algo muito mais jovem e vulnerável. Seus dedos tremiam ligeiramente quando ele tocou as letras irregulares que havia gravado no metal. Você nunca viu isso antes? Nunca, respondi. E minha voz saiu mais rouca que eu esperava. Só hoje, depois de 3 anos. Ele baixou a cabeça e por um momento achei que fosse chorar. Eu pensei que você tinha visto e não tinha gostado, ou que tinha achado bobagem. Miguel, olha para mim. Ele ergueu os olhos, e ali estava o menino que eu conhecia. Não o adolescente defensivo dos últimos anos, mas meu filho, meu garotinho que um dia me via como herói. Eu nunca vi porque eu nunca subi no sótão, porque eu estava sempre ocupado demais, sempre correndo atrás de coisas que na época pareciam importantes, mas que hoje nem consigo lembrar quais eram. Miguel ficou em silêncio, apenas ouvindo. Você gravou isso quando tinha 12 anos? 12, quase 13. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu queria fazer alguma coisa especial para você. Alguma coisa que mostrasse que eu entendia o quanto aquele carrinho era importante. E por que você não me contou? Ele deu de ombros, com aquele jeito de adolescente que não sabe explicar seus próprios sentimentos. Ia ser uma surpresa. Eu pensei que você ia subir lá um dia e encontrar. Que ia ser como um tesouro escondido. Meu coração se partiu e se remendou ao mesmo tempo. Ele havia criado um tesouro escondido para mim e eu havia levado 3 anos para encontrá-lo. Miguel, deixa eu te contar sobre esse carrinho, disse, acomodando-me melhor na cama. Deixa eu te contar sobre quando eu era da sua idade. E então contei. Contei sobre o aniversário de 7 anos, sobre as aventuras imaginárias, sobre como o carrinho era meu melhor amigo quando me sentia sozinho. Contei sobre minha avó dizendo que os melhores carros são aqueles em que podemos confiar completamente. Miguel escutava em silêncio, às vezes sorrindo, às vezes fazendo perguntas. Você realmente conversava com ele? Sua avó era igual à bisavó Helena? Como você inventava as histórias? Era a conversa mais longa que tínhamos tido em anos. E pela primeira vez, não havia pressa. Não havia lugar onde eu precisava estar. Ligação que precisava atender. Havia apenas nós dois e um carrinho azul que carregava 2 infâncias diferentes. Sabe o que é mais incrível? Disse ele quando terminei de contar. Você me deu esse carrinho e eu também inventava histórias. Não iguais às suas, mas parecidas. Eu fazia ele viajar pela casa toda. Imaginava que era um explorador. Sério? Sério. E quando eu gravei essa mensagem, estava pensando que talvez um dia a gente pudesse inventar histórias juntos. Talvez você pudesse me contar como era antes e eu pudesse te contar como eu brincava. Engoli em seco. E por que você nunca me contou isso? Miguel ficou quieto por um momento, porque você sempre estava ocupado. E depois eu cresci e pensei que tinha perdido a chance. Foi minha vez de ficar em silêncio,
porque o que ele havia dito era verdade, e nós dois sabíamos. Miguel, disse finalmente, eu preciso te pedir desculpa. Ele me olhou surpreso. Não era uma coisa que eu fazia frequentemente. Desculpa pelo quê? Por não ter estado presente. Por ter perdido tantas oportunidades de te conhecer de verdade. Por ter demorado 3 anos para subir numa escada de sótão. Respirei fundo. Por ter levado tanto tempo para descobrir que você havia tentado construir uma ponte entre nós. Miguel baixou os olhos para o carrinho em suas mãos. Pai, não precisa. Preciso sim. Minha voz tremeu. Você era uma criança, Miguel. Era minha responsabilidade estar presente, prestar atenção, perceber quando você estava tentando se conectar comigo. E eu falhei. Silêncio no quarto. Do lado de fora podia ouvir o som distante de crianças brincando na rua, suas risadas chegando pela janela entreaberta. Você sabe o que mais me dói? Continuei. É saber que você esperou, que você fez aquela gravação com amor e esperança, achando que eu ia descobrir logo. E eu simplesmente não descobri. Miguel ergueu os olhos para mim. Mas você descobriu agora. Tarde demais? Ele pensou por um momento, girando o carrinho nas mãos. Não sei. Talvez não seja sobre quando a gente descobre as coisas. Talvez seja sobre o que a gente faz depois que descobre. A sabedoria na voz do meu filho de 15 anos me atingiu como um soco no estômago. Quando ele havia ficado tão sábio? Quando havia aprendido sobre perdão e segundas chances? O que você acha que a gente deveria fazer agora? Perguntei. Miguel sorriu pela primeira vez desde que eu chegara. Que tal começar do começo? Vocês teriam tido coragem de dar o primeiro passo? Às vezes, a coisa mais difícil é admitir que erramos e que queremos tentar de novo. Começar do começo, repeti, deixando as palavras ecoarem no quarto. Como a gente faz isso? Miguel colocou o carrinho na mesa ao lado do computador e se virou completamente para mim. Pela primeira vez em anos, tive sua atenção total. Não havia tela competindo comigo, não havia distração, não havia pressa de ir para outro lugar. Lembra quando eu era pequeno e você chegava em casa do trabalho? Ele disse. Eu sempre corria para te encontrar na porta e perguntava, como foi seu dia, papai? E você sempre respondia, foi bom, filho, mas nunca contava de verdade como tinha sido. A memória me atingiu como um raio. Era verdade. Ele sempre perguntava, sempre demonstrava interesse genuíno na minha vida. E eu sempre dava respostas automáticas, como se ele fosse apenas mais uma pessoa fazendo perguntas de cortesia. Então, continuou Miguel, que tal se agora você me contasse de verdade como foi seu dia, como foi subir no sótão, encontrar o carrinho, descobrir minha mensagem? Sua voz carregava uma maturidade que me surpreendeu. Não era mais o menino que corria até a porta, mas também não era o adolescente distante dos últimos anos. Era algo no meio, algo novo que eu estava vendo pela primeira vez. E depois, ele acrescentou, eu posso te contar como tem sido meu dia, meus dias. Não só foi bom, mas de verdade. As coisas que me preocupam, as coisas que me deixam feliz, as coisas que eu penso sobre quando estou sozinho no quarto. Senti um nó na garganta. Você faria isso? Miguel assentiu. Se você prometer que vai escutar de verdade, não fingir que está escutando enquanto pensa em outras coisas. Prometo? Então conta, disse Miguel, se acomodando na cadeira como se estivesse se preparando para uma história longa. Como foi descobrir minha mensagem? E eu contei. Contei sobre a manhã vazia, sobre subir no sótão procurando documentos, sobre encontrar a caixa que havia esquecido. Contei sobre desembrulhar cada objeto com cuidado, sobre o momento em que reconheci o carrinho, sobre chorar sem conseguir parar. Você chorou mesmo? Ele perguntou com uma mistura de surpresa e ternura. Chorei. Muito. Não havia mais razão para esconder, porque percebi quantas coisas eu tinha perdido. Quantas tentativas suas de se conectar comigo eu havia ignorado.
Miguel ficou quieto por um momento, processando. Lembra do meu aniversário de 10 anos? Lembro, ou pelo menos lembrava fragmentos. Uma festa na casa da Carla, muitas crianças, eu chegando atrasado do trabalho. Você chegou bem no final. Eu tinha pedido para esperar em você para cantar parabéns, mas as outras crianças estavam ficando impacientes. Quando você chegou, eu disse: agora a festa pode começar de verdade. A memória voltou com mais clareza. Ele tinha dito exatamente isso, com os olhos brilhando. Na época, achei que era apenas entusiasmo infantil. Você lembra o que disse? Continuou Miguel. Balancei a cabeça, com medo da resposta. Você disse: desculpa o atraso, filho. Vamos fazer isso rápido que eu tenho que sair daqui a pouco. Sua voz era suave, sem acusação. Apenas constatação de um fato. Eu passei o resto da festa preocupado em terminar logo para você não se atrasar mais. Fechei os olhos. Como eu havia sido tão cego. Como havia transformado o momento mais importante do ano do meu filho numa corrida contra o relógio. Miguel, não é culpa sua, ele disse rapidamente. Não totalmente. Eu também parei de tentar. Quando foi que você parou de tentar? Miguel pensou por um momento, brincando distraidamente com o carrinho. Acho que foi quando eu tinha 13 anos. Você estava no escritório, como sempre, e eu entrei para te mostrar uma música que tinha aprendido no violão. Você disse: toca depois, Miguel, estou no meio de uma coisa importante. E você nunca tocou. Nunca toquei, e parei de tocar violão também. Ele deu de ombros. Não é que eu estava bravo, é que eu cansei de competir com o seu trabalho e sempre perder. A frase me cortou ao meio. Competir com o meu trabalho. Era assim que ele via nossa relação. Uma competição que ele nunca conseguia ganhar. Mas sabe o que é engraçado? Continuou ele. Mesmo parando de tentar chamar sua atenção, eu nunca parei de querer que você me visse. Por isso fiz aquela coisa no carrinho. Foi minha última tentativa. E eu quase perdi ela também. Quase. Ele sorriu, mas não perdeu. Olhamos um para o outro em silêncio. Pai e filho, dois estranhos que de repente se reconheciam novamente. Então, disse ele, como a gente faz diferente agora? Primeiro, respondi, eu quero ouvir essa música no violão. Miguel riu, um som que eu não ouvia há tanto tempo que havia esquecido como era bom. Pai, eu não toco há 2 anos. Então você pode ensinar do zero. Podemos aprender juntos. Ele me olhou com curiosidade. Você compraria um violão? Eu compraria uma orquestra inteira se fosse preciso. Outro riso. O gelo estava derretendo rapidamente. E segundo, continuei, que tal se estabelecêssemos uma regra nova? Todo domingo nós nos encontramos, sem telefone, sem computador, sem trabalho, só nós dois. Para fazer o quê? O que você quiser, jogar videogame, assistir filme, conversar, andar pela cidade, ou simplesmente ficar sentados em silêncio. O importante é estar presente. Miguel assentiu devagar. E se você tiver alguma coisa importante do trabalho, não vai ter nada mais importante que isso. Ele me estudou por um momento, procurando sinais de que eu estava apenas dizendo o que ele queria ouvir. Devia ser difícil acreditar em promessas depois de tantas quebradas. Tudo bem, disse finalmente, mas eu escolho a primeira atividade. Fechado. O que vai ser? Você vai me contar todas as histórias que inventava com esse carrinho. 3 domingos depois, eu estava sentado no chão do quarto do Miguel, o carrinho azul entre nós, inventando histórias como se fosse novamente uma criança de 7 anos. E então, eu dizia, movendo o carrinho pela superfície do tapete, o Capitão Azul precisava atravessar o deserto dos perigos para entregar a mensagem secreta. Que mensagem? Perguntou Miguel, completamente absorto na história. Ah, essa é a parte mais importante. Era uma mensagem dizendo que... Fiz uma pausa dramática. Que todos os brinquedos esquecidos do mundo iam ganhar uma segunda chance de fazer feliz uma criança. Miguel sorriu.
Nos últimos domingos, eu havia aprendido que ele ainda gostava de histórias, mesmo aos 15 anos. Especialmente histórias que tinham camadas de significado que nós dois entendíamos sem precisar explicar. As mudanças eram pequenas, mas reais. Ele começou a me mandar mensagens durante a semana. Não coisas importantes, apenas fotos engraçadas que encontrava na internet ou comentários sobre algum filme que estava assistindo. Eu respondia imediatamente, sempre, mesmo se estivesse numa reunião. Na segunda domingo, ele me mostrou o violão guardado no armário. Estava desafinado e com poeira, mas quando ele tentou tocar algumas notas, descobriu que ainda se lembrava de alguns acordes. Talvez eu possa ensinar você, disse, meio hesitante. Se você realmente quiser aprender. Eu quero, respondi. E pela primeira vez em anos, Miguel acreditou na minha resposta. No terceiro domingo, ficamos 3 horas apenas conversando. Ele me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre a menina que gostava, mas não tinha coragem de falar. Eu contei sobre minha própria adolescência, sobre os medos que ainda carregava, sobre como o trabalho havia virado uma desculpa para não enfrentar as partes difíceis da vida. As mudanças foram se espalhando além dos domingos. Miguel começou a me ligar durante a semana, só para conversar. A primeira vez, atendi o telefone preocupado, pensando que algo tinha acontecido. Está tudo bem? Perguntei ansioso. Está sim. Ele riu. Só queria te contar uma coisa engraçada que aconteceu hoje. E contou. Uma história boba sobre um professor que tinha escorregado no corredor da escola. Nada importante, nada urgente. Apenas um filho querendo compartilhar um momento com o pai. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo de uma forma que não sorria há anos. Carla notou as mudanças também. Não sei o que você fez, disse numa das vezes em que fui buscar Miguel para nosso domingo juntos. Mas ele está diferente, mais leve. Eu sabia o que ela queria dizer. Miguel carregava uma tristeza discreta há tanto tempo que eu havia me acostumado com ela, como se fosse parte natural da personalidade dele. Agora havia algo mais solto nele, mais presente. Começamos a criar tradições. Todo domingo, além da atividade principal, parávamos numa padaria específica para tomar café da tarde. Miguel sempre pedia o mesmo bolo de chocolate, e eu sempre fingia surpresa quando ele oferecia um pedaço para mim. Ah, você tem certeza? Eu brincava. É o seu bolo favorito. Tenho certeza, ele respondia sempre. Boa comida é melhor quando dividida. Era uma frase que ele havia inventado, mas que se tornou nosso mantra não oficial. Tudo era melhor quando dividido. Histórias, risadas, silêncios confortáveis, até mesmo as preocupações. Um mês depois do dia do carrinho, Miguel me disse: Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro! Por que você demorou tanto para voltar? E eu soube que voltar era a palavra perfeita. O carrinho azul encontrou um novo lugar na vida de Miguel. Não na mesa ao lado do computador, onde objetos ficam esquecidos, mas numa pequena prateleira que ele instalou na parede ao lado da cama. É para eu ver todos os dias, explicou quando perguntei sobre a escolha do local. Para lembrar que algumas coisas valem a pena esperar. Ele não brincava mais com o carrinho, não da forma tradicional. Mas às vezes, quando estávamos conversando sobre algo importante, ele o pegava na mão e ficava girando distraidamente, como se o objeto o ajudasse a organizar os pensamentos. Uma tarde, encontrei Miguel limpando cuidadosamente o carrinho com um pano úmido, removendo décadas de poeira e negligência. O que você está fazendo? Perguntei. Cuidando dele, respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele cuidou das nossas memórias durante todo esse tempo. Agora é nossa vez de cuidar dele. Naquele momento entendi que o carrinho havia se transformado em algo muito maior que um brinquedo ou uma lembrança.
Havia se tornado um símbolo da nossa capacidade de recomeçar, de transformar objetos esquecidos em pontes para o futuro. Era nosso pequeno milagre de metal pintado. 6 meses depois do dia do carrinho, percebi que havia aprendido algo fundamental sobre paternidade. Presença não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de atenção. Durante anos, confundi estar fisicamente presente com estar emocionalmente disponível. Achava que bastava estar na mesma casa, na mesma sala, até mesmo na mesma conversa para ser um bom pai. Mas meu corpo estava ali enquanto minha mente estava sempre em outro lugar. Na próxima reunião, no próximo projeto, na próxima coisa que parecia urgente. Miguel me ensinou que crianças percebem a diferença. Elas sentem quando você está realmente ali e quando está apenas fingindo estar. Elas sabem quando suas perguntas são importantes para você ou quando são apenas interrupções que você tolera com educação. A lição mais dolorosa foi descobrir que eu havia ensinado meu filho a não esperar minha atenção total. Ele havia se acostumado com migalhas de interesse, com respostas automáticas, com conversas pela metade. Havia baixado suas expectativas para se proteger da decepção constante. Mas a lição mais esperançosa foi descobrir que nunca é tarde demais para mudar. Crianças, mesmo adolescentes aparentemente cínicos, querem acreditar que seus pais podem ser diferentes. Elas estão dispostas a dar mais uma chance e mais outra, desde que vejam esforço genuíno. Miguel não precisou que eu me tornasse um pai perfeito da noite para o dia. Ele precisou que eu me tornasse um pai presente, que quando ele falasse, eu parasse o que estava fazendo e escutasse, que quando ele compartilhasse algo importante, eu tratasse como importante de verdade. A diferença entre, que legal, filho, enquanto olho o celular e conte mais sobre isso, enquanto olho nos seus olhos, é abissal. É a diferença entre ser um pai distante e ser um pai conectado. O carrinho azul me mostrou algo que eu havia esquecido. Os objetos mais simples podem carregar os significados mais profundos. Não foi um presente caro que reconstruiu nossa relação. Não foi uma viagem especial ou um gesto grandioso. Foi um brinquedo de R$ 20 que havia custado ainda menos há décadas. Mas dentro dele estava contida toda uma história de amor, memória e esperança. Miguel me ensinou que as crianças não precisam de pais impressionantes, precisam de pais genuínos. Elas não querem que você seja o melhor pai do mundo, querem que você seja o melhor pai que consegue ser para elas, especificamente. Descobri que prestar atenção é uma forma de amor. Que lembrar detalhes da vida do seu filho é uma forma de dizer você é importante. Que guardar objetos significativos é uma forma de honrar memórias compartilhadas. Mas talvez a lição mais importante tenha sido sobre a coragem de recomeçar. Seria fácil olhar para aqueles anos perdidos e decidir que o dano era irreversível. Seria cômodo continuar mantendo distância para evitar confrontar o quanto havia falhado. Miguel me deu permissão para tentar novamente. Não fingir que os anos perdidos não existiram, mas construir algo novo sobre os escombros do que havia se quebrado. Agora, quando vejo outros pais distraídos com telefones enquanto seus filhos tentam chamar atenção, tenho vontade de mostrar meu carrinho azul. De contar que quase perdi a coisa mais importante da minha vida por causa de coisas que nem consigo mais lembrar porque pareciam tão urgentes. Alguns tesouros ficam escondidos no sótão por anos. Outros ficam escondidos bem na nossa frente, esperando que a gente pare de correr tempo suficiente para percebê-los. A história do carrinho azul não termina comigo e Miguel. Ela se espalha como ondas na água, tocando outras famílias, outros pais que reconhecem seus próprios reflexos na minha experiência. Algumas semanas atrás, contei essa história para um amigo que estava passando pelo mesmo tipo de distanciamento com sua filha adolescente. Ele me ouviu em silêncio e quando terminei, disse apenas:
Eu tenho uma boneca guardada no armário que era da minha filha. Ela sempre dizia que a boneca era especial, mas eu nunca prestei atenção direito. 3 dias depois, ele me ligou chorando. A filha havia colado uma foto dos dois na barriga da boneca anos atrás, junto com um bilhete que dizia: "Meu pai é meu herói." Eles passaram a tarde inteira conversando pela primeira vez em 2 anos. Essa é a magia dos objetos aparentemente simples. Eles carregam mais do que memórias individuais. Carregam padrões universais de amor, perda e reencontro que ecoam em outras famílias, outras relações. Quantos pais existem no mundo neste momento, correndo atrás de coisas que parecem urgentes, enquanto seus filhos esperam por um pouco de atenção genuína? Quantos carrinhos azuis, bonecas especiais, desenhos guardados e mensagens secretas estão esperando para serem descobertos? A verdade é que todos nós temos objetos com poder transformador em nossas vidas. Às vezes estão escondidos no sótão, às vezes estão escondidos em plena vista. O que muda tudo não é o objeto em si, mas nossa disposição de parar tempo suficiente para realmente vê-lo, realmente entender sua importância. Miguel me devolveu não apenas a lembrança de quem eu era quando criança, mas a possibilidade de ser o pai que ele sempre mereceu. E essa possibilidade existe para qualquer um de nós, a qualquer momento, se tivermos coragem de subir nossa própria escada do sótão. Hoje, enquanto escrevo esta história, posso ouvir Miguel tocando violão no quarto ao lado. Não é mais uma música que ele aprendeu sozinho e nunca teve chance de mostrar. É uma música que estamos aprendendo juntos, nota por nota, erro por erro, riso por riso. O carrinho azul continua na prateleira ao lado da cama dele. Às vezes pego Miguel olhando para ele com um meio sorriso, como se estivesse lembrando não apenas do que foi, mas do que se tornou possível. Se você tem filhos, netos, sobrinhos, qualquer criança em sua vida que merece sua atenção total, pare por um momento. Pare de correr. Largue o telefone. Olhe realmente para eles. E se você tem um sótão, literal ou metafórico, cheio de coisas que um dia foram importantes, talvez seja a hora de subir lá. Talvez seja a hora de desembrulhar algumas memórias e ver que mensagens estão esperando para serem descobertas. Porque às vezes, o objeto mais simples do mundo pode carregar a chave para o que realmente importa. Às vezes, um carrinho azul de R$ 20 pode valer mais que todo o dinheiro do mundo.